Aqui na página inicial do Flutterflow, a gente vai encontrar aqui algumas informações sobre a plataforma. Se eu clicar aqui nos links do menu, a gente vai também ter acesso a outras informações que a gente pode explorar. Ele fala aqui sobre algumas integrações de APIs, outros componentes, né? Aqui em cima eu tenho os preços, eu posso explorar aqui para a gente entender como é que funcionam os planos. E aqui a gente mostra, no meu vídeo anterior eu falo sobre os planos aqui no Flutterflow. Se você quiser acompanhar, o cardzinho está em cima. Aqui eu tenho também a documentação do Flutterflow, bem completa, bem atualizada. Eles, sempre que tem algo novo, eles fazem a atualização aqui. Então é o nosso ponto de referência, é a documentação. Então aqui vai estar todas as informações, componentes, né, toda espécie de configuração a gente vai encontrar aqui nessa documentação. Aqui também tem outras informações que são mais a questão mesmo de exploração. Ele vai falar sobre alguns componentes também aqui. Aqui nessa página eu tenho esse Expert Marketplace, que são pessoas que desenvolvem aplicativos. Aqui também você vai encontrar empresas que desenvolvem aplicativos em Flutterflow, né? Inclusive eles conseguem, se você clicar em um desses aqui, ele vai demonstrar quais os aplicativos eles já desenvolveram. Inclusive aqui tem aplicativos bem complexos, aplicativo de grande escala. Então aqui a gente consegue imaginar o poder do Flutterflow fazendo essa simples exploração. Aqui em todas essas páginas eu vou ter acesso a alguma informação que o Flutterflow tem e eu consigo explorar de forma mais detalhada. Então é interessante a gente explorar também essa parte em si. Para a gente poder criar uma conta é só clicar aqui. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo, o link direto, para que a gente possa fazer a criação da nossa conta. Você vai clicar aqui em Create Account e aí a gente vai colocar os dados para poder fazer a criação da conta. Aqui a gente vai fazer o preenchimento dos dados. Você vai colocar o seu nome, um e-mail válido, uma senha confirmação. Então eu vou colocar aqui, colocar um e-mail válido também, colocar aqui um e-mail de teste. Aqui você vai digitar uma senha e embaixo a confirmação. Aqui no Flutterflow a gente tem a opção em cima, a gente pode fazer a criação da nossa conta através ou do Gmail, ou pelo GitHub, ou através de uma conta da Microsoft, né? No caso o Hotmail. A gente consegue fazer aqui através dessas opções. Então tudo certinho, nome, e-mail e senha. A gente vai clicar aqui em Create Account. Tudo pronto, a gente já está com a conta criada aqui. Ele vai aparecer esse tutorial inicial. A gente clica aqui em Start Tutorial e a gente vai pular essa parte aqui do tutorial. Ele vai estar demonstrando algumas opções e a gente vai pulando aqui, se você quiser acompanhar e ver como é que funciona. Mas a gente pula essas opções e vamos clicar aqui nessa opção. Pronto, a gente já está com conta criada aqui dentro do Flutterflow. Agora a gente já está apto a começar a criar as nossas primeiras aplicações. Antes de começarmos a fazer a exploração, vamos clicar aqui no menu de navegação e vamos ter acesso ao nosso dashboard. Dá um clique aqui e a gente vai voltar para essa página inicial. É aqui onde eu vou conseguir visualizar os aplicativos que eu tenho criado, né? E aqui também que eu vou conseguir fazer a criação de novas aplicações. Vamos dar uma explorada bem rápida aqui. Aqui nessa barra lateral eu tenho os meus projetos que a gente vai conseguir visualizar nessa parte. Aqui eu tenho o Marketplace. Marketplace é uma área de biblioteca onde tem componentes semi-prontos, né, para a gente poder utilizar dentro das nossas aplicações. Para a gente poder utilizar alguns desses componentes já pronto, eu clico em algum deles e aqui eu vou adicionar o meu projeto, certo? Eu também posso visualizar esse componente, esses elementos, para ver como é que funciona. Ele vai fazer o carregamento. Aqui eu vou conseguir fazer um teste de funcionalidade desse componente. Eu consigo fazer uma navegação entre telas, consigo clicar nas caixas de texto para ver se realmente isso que eu estou procurando, antes mesmo de aplicar esse componente ao meu projeto. Eu consigo fazer esse teste, né, um teste de navegação entre telas, e assim facilita muito, porque eu posso estar reaproveitando isso aqui, em vez de passar um tempo criando uma tela de login, sendo que aqui já tem pronto, e eu simplesmente vou lá e adiciono isso aqui ao meu projeto. Então facilita muito, uma mão na roda para os desenvolvedores, né? Aqui dentro do Marketplace do Flutterflow, além das telas de login, eu consigo adicionar outros componentes dentro da minha aplicação. E eu também consigo fazer clone de uma aplicação já pré-pronta e poder editar ela da forma que eu quero. Por exemplo, esse dashboard aqui, eu posso visualizar antes e eu posso clonar esse projeto e editar ele totalmente de acordo com as minhas necessidades.
de forma totalmente gratuita. Aqui, caso eu queira disponibilizar algum componente que eu criei, ele vai ficar aqui nessa opção, e aí eu posso fazer as configurações para adicionar e deixar disponível para que outras pessoas possam ter acesso aos componentes que eu criei aqui dentro do Flutterflow. Aqui a gente vai encontrar a área de colaboração da equipe, e aqui é onde vai ser compartilhado tudo as alterações, né, de código, de mídia, de design, de API, a gente vai encontrar também nessa área. Aqui em Resource eu tenho algumas informações como documentação, eu vou ter acesso direto, né, ao YouTube tutorial e entre outras informações. Aqui nessa opção são os aplicativos que eu já criei. Aqui em cima eu tenho uma espécie de filtragem ou uma forma de pesquisa, dependendo da quantidade de aplicativo que você tem aqui. Consigo mudar o modo, né, modo escuro, modo claro. Aqui eu tenho um label. Esse label aqui é para você adicionar uma informação de determinados aplicativos. Vamos supor, eu criar um label só para aplicativos de dashboard. E quando eu clicar aqui, eu posso criar meus aplicativos aqui dentro dessa opção, né, desse label. Então fica muito mais fácil filtrar a criação dos nossos aplicativos. E aqui por último tem a opção de criar um novo aplicativo. Você vai clicar em Create New. Ele vai pedir para você definir o nome dessa aplicação, colocar app test, um exemplo. E aqui eu posso criar um aplicativo em branco, sem nenhuma informação, ou um aplicativo semi-pronto. Ele já vai me entregar com as telas, configuração de banco de dados, e aí posteriormente é só você fazer a conexão com o banco de dados, mas ele já vai entregar aqui semi-pronto para você utilizar. Então eu vou criar aqui um aplicativo em branco, clique aqui. Ele vai pedir para fazer uma configuração inicial, mas aí a gente pode fazer posteriormente. Eu vou clicar aqui em Skype. Pronto, a gente já está aqui na nossa aplicação. E aí agora a gente vai estar explorando algumas configurações aqui dentro do Flutterflow. Aqui na parte superior eu tenho minha barra de tarefas. Aqui na lateral esquerda eu vou ter o meu menu de navegação. A gente vai conseguir navegar entre as configurações. Aqui nessa parte central é a minha área de tela. É nessa parte aqui que eu vou estar adicionando os meus widgets, né, os meus componentes. E aqui na lateral direita eu tenho o meu painel de propriedades, ou seja, toda vez que eu adicionar um widget aqui dentro da minha tela, vai ser exibido as propriedades desse widget aqui na lateral. Aqui na barra de tarefa superior eu vou ter a versão do Flutter e também a versão do Flutterflow, né, a versão atual. Aqui eu vou ter uma espécie de menu de ajuda, que aqui ele vai me redirecionar para outros lugares, né, para a comunidade, que eu consigo dar um feedback. Se eu clicar aqui, eu posso reportar um bug, eu posso dar um feedback, né, sobre a aplicação. Eu vou ser redirecionado para o canal do YouTube oficial e outras opções. Eu posso ocultar essa barra de pesquisa aqui do ladinho. Aqui eu tenho todos os atalhos, né, de teclado aqui da plataforma do Flutterflow, então vale a pena explorar e aprender alguns atalhos, facilita muito na hora do desenvolvimento. Aqui eu tenho uma barra de pesquisa, né, uma barra de comando, e eu consigo buscar alguma configuração, algum atalho através dessa opção aqui. Aqui nessa opção eu consigo copiar o link da minha aplicação, para caso eu queira compartilhar com outra pessoa. Aqui eu tenho o sistema de responsividade, eu consigo testar para outros tamanhos, né, de celular ou de tablet, ou até mesmo de telas maiores. Pode ver que ele vai se adaptando. Aqui eu tenho o histórico do projeto, ele vai permitir que você salve a versão nomeada do seu projeto, e caso dê um erro, né, na sua aplicação, você pode fazer aqui a restauração da aplicação anterior. Se eu clicar aqui em salvar, e aí você pode colocar a especificação, né, dessa sua alteração, você salva, e ele vai ficar disponível aqui como versão 3. A versão 2 ele vai, de acordo com o que você vai salvando, ele vai falando qual a versão que está salva aqui. E tendo essa versão salva, caso dê problema, eu posso fazer aqui uma restauração de forma simples. Eu clico aqui e ele vai restaurar toda a minha aplicação para aquela versão que estava funcionando. Aqui nessa opção eu tenho os problemas, né, os bugs do projeto. Ele divide em duas categorias, né, os erros e os avisos. Os avisos ele não interferem no funcionamento do projeto, porém os erros você vai precisar corrigir, senão não vai rodar a aplicação de jeito nenhum. Então é bastante interessante essa opção.
Vou mostrar um exemplo aqui só para ver como é que fica. Vou clicar aqui, deixa eu adicionar aqui uma condição. Pode ver o erro que está aparecendo aqui. Eu coloquei uma condição, porém não setei nada, então ele vai aparecer esse erro e eu preciso corrigir, senão eu não consigo rodar a minha aplicação. Então, por exemplo, se eu apagar aqui esse botão, ele vai resolver porque não tem nada para setar naquela configuração, né? E no caso já corrigiu o erro. Aqui eu tenho a ferramenta de desenvolvedor. Se eu clicar nessa opção, eu vou conseguir visualizar o código da aplicação, né, dos meus componentes. Eu consigo visualizar de forma... Clicando aqui de novo, eu vou ter essas opções aqui embaixo, porém, preciso estar no plano pago para poder ter acesso a essas opções. Conexão com o GitHub, fazer o download do código e também fazer o download do APK. É necessário ter o plano pago. Aqui nessa opção, eu tenho a opção de compartilhar o projeto, né? Aqui você pode marcar ele como privado ou público. Temos aqui uma opção muito interessante, que é a opção de adicionar comentário. Se eu clicar nessa opção aqui e clicar nessa outra aqui, eu posso adicionar um comentário qualquer. Aqui embaixo eu tenho a opção de marcar o nome do usuário que está fazendo esse comentário. Então eu posso clicar aqui e selecionar. No caso sou eu que estou conectado nessa conta. Clique aqui e clique nessa opção e comenta. E vai ficar aqui o comentário. Aqui no canto superior eu tenho o preview, né, da aplicação. Eu vou adicionar uns elementos aqui só para a gente entender o funcionamento. Vai ser coisa rápida. Vou adicionar aqui um botão, um texto. Não vou fazer nenhuma configuração, que depois a gente vai ver de forma mais detalhada. Então se eu clicar aqui em preview, eu vou conseguir visualizar a aplicação de forma mais simples, né? Eu vou poder fazer a interação. Eu consigo fazer também uma navegação entre páginas de uma forma bem mais visual. Nessa outra opção aqui, se eu clicar nessa seta, eu vou ter duas opções, o Run e o Teste. Se eu clicar em Teste, ele vai fazer o carregamento. Vamos clicar aqui para testar. Ele vai ter um carregamento de 2 a 3 minutos e aqui eu vou conseguir fazer um teste da aplicação de forma mais completa. Por exemplo, se tiver um acesso ao banco de dados, eu vou conseguir testar se o banco de dados está funcionando através dessa opção. Ele vai fazer um carregamento inicial, que é um pouco mais demorado, e depois que ele faz esse primeiro carregamento, o próximo é muito mais rápido. Prontinho, ele fez o carregamento aqui da aplicação. Se vocês observarem aqui no canto, eu tenho um tempo, né? O plano gratuito ele é um intervalo de 12 minutos, porém o plano pago ele aumenta essa quantidade de tempo. Você pode ver que está acontecendo um erro aqui. Se eu voltar aqui na aplicação, provavelmente vai ser devido a esse app bar. Então eu fiz a alteração, eu vou clicar aqui em Instant Reload, fazer o carregamento. Agora ele vai carregar de forma muito mais rápida. Prontinho, a aplicação está funcionando. Você pode ver que eu consigo fazer uma interação. Caso tivesse aqui uma interação com o banco de dados, eu conseguiria testar. A gente vai ver mais na frente, né? Primeiro a gente precisa entender as funcionalidades básicas, para depois a gente entrar numa coisa mais complexa. Então eu clicando no Instant Reload, qualquer alteração que eu fizer aqui, eu vou conseguir visualizar em tempo real. Vou colocar aqui uma margem de 20, né, só para a gente entender como é que funciona, e alterar o nome aqui do botão. Vamos colocar login e mudar a cor, só para a gente entender como é que funciona. A gente vai lá na aplicação e eu clico aqui em Instant Reload. Ele vai fazer o recarregamento da página. Pronto, ele já fez a alteração. Ele está nesse modo aqui porque o modo do meu computador está no modo escuro, mas eu posso clicar nessa opção aqui, ele vai fazer o carregamento pro modo claro, né? E a gente consegue visualizar de uma forma mais complexa. Porém, eu gosto mais do modo escuro. Caso aconteça de você estiver fazendo algum teste e chegar a fechar essa janela e você tentar reabrir, ele vai aparecer um erro aqui embaixo falando que tem um projeto aberto. É só clicar aqui que ele vai reabrir de novo o modo de teste. Outra opção aqui do Flutter é o Run. Se eu clicar aqui nessa opção, ele tem um tempo de carregamento mais demorado, porém você vai estar testando essa aplicação completa, né? Ele tem um tempo de 2 a 4 minutos e ele vai estar simulando a sua aplicação sendo executada em um dispositivo. Então aqui não tem mais o modo de teste, aqui já é o modo completo, né? E você vai conseguir testar todas as funcionalidades que a sua aplicação vai ter.
Ele fez o carregamento e aqui a gente vai conseguir fazer o teste da nossa aplicação, né, das funcionalidades, conexão com o banco de dados, navegação de página, tudo de forma bem completa através dessa opção. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o painel de navegação aqui do Flutterflow. Ele fica aqui na lateral esquerda, né, e a gente vai explorar um pouco sobre cada um deles. Eu vou deixar esse aqui por último, que eu vou falar dele de uma forma mais detalhada. O primeiro aqui é o dashboard, né, que a gente conheceu. Através dele eu vou conseguir ver quais os aplicativos que eu tenho construído. Eu vou conseguir ter acesso à minha conta, né, as configurações da minha conta. Então aqui é o dashboard. Essa segunda opção, quando eu clico nela, eu tenho a minha árvore, né, de navegação, a minha árvore de páginas. É nessa opção aqui que eu vou conseguir visualizar quais os widgets que eu tenho aqui na minha tela, quais páginas que eu tenho criada. O meu está dividido em duas telas, porque fiz uma configuração, mas é muito simples. Você clicar aqui nessa opção, ele vai separar a página, ou seja, vai ficar aqui essa aba só com as páginas e essa aba só com a árvore de widgets. Então eu gosto de trabalhar com os dois juntos. É só você clicar nessa opção e ele vai fazer essa junção. Então vai ficar aqui as páginas e os widgets aqui embaixo. No storyboard você vai conseguir visualizar todo o esquema de navegação das suas telas, né, das suas páginas. Você vai ver através dessa aba aqui. Aqui embaixo eu vou ter o meu Firestore. É aqui onde eu vou criar minhas coleções de dados, né, minhas coleções para o banco de dados, para fazer a configuração com Firebase ou com outras APIs de integração. Aqui embaixo eu tenho o Data Type. É a partir daqui que eu vou conseguir criar tipos de dados personalizados para o meu aplicativo, como o WebState, Firestore, outros APIs, né, outros sistemas de integração. Aqui embaixo eu tenho o WebState, né, que é o estado do aplicativo, e é a partir daqui que eu vou conseguir gerenciar as variáveis de estado dentro da minha aplicação. Aqui embaixo eu tenho as chamadas de API, que é aqui onde eu vou, se eu precisar ter acesso, né, a alguma API, é aqui onde eu vou fazer a configuração, clicando aqui em Add, e vamos supor, criar uma API de chamada, é aqui onde eu vou inserir a URL, é aqui onde eu vou inserir as configurações para fazer a chamada dessa API. É a partir do Media Asset que você vai fazer o upload de qualquer recurso que você deseja que tenha na sua aplicação. Chegando aqui no Cluster Code, por mais que o Flutterflow permita que você desenvolva aplicações, né, que você crie aplicações sem precisar de codificação, ele possibilita você fazer qualquer alteração, qualquer customização dentro de qualquer componente que ele tenha, ou uma função, ou um widget, ou uma ação. Então, através dessa opção aqui, você consegue fazer isso. Aqui eu tenho a opção de configuração de tema, que é aqui onde eu vou conseguir personalizar toda a aparência visual do meu aplicativo. Então, eu consigo importar um tema do Figma, né, eu consigo fazer os breakpoints. Aqui em Colo eu consigo alterar qual é o padrão da minha aplicação, tanto no modo Light quanto no modo Dark, para quem usa o modo claro e escuro. Eu consigo importar de um determinado local, né, esse esquema de cores. Eu consigo gerar com inteligência artificial um esquema de cores, né? A gente vai ver no próximo vídeo, vou mostrar de forma mais detalhada. Aqui eu consigo também inserir fontes personalizadas, né? Eu consigo trabalhar a tipografia, os ícones, e aqui nos temas eu consigo criar temas personalizados para determinado componente aqui no Flutterflow. E por último, eu tenho as configurações gerais de toda a aplicação. Então, detalhes da aplicação, como o nome, o nome do pacote, página inicial, os assets, né? Os barras de navegação, colaboração com a equipe para mandar convite para outras pessoas, configuração do banco de dados do Firebase, adicionar as traduções, selecionar quais as plataformas que eu quero exportar a minha aplicação. Então fica disponível nessa área aqui. Aqui eu tenho a área de permissão, né, dos aplicativos, quando ele for instalado em determinado celular, o que é que ele precisa passar essa mensagem para o usuário através dessa opção.
Aqui eu tenho as configurações de integração com as plataformas de pagamento, como o Stripe, o Revenue Cat, o Razorpay. E aqui embaixo eu tenho outras integrações, como o Superbase, o próprio GitHub, precisa ter o plano pago, né, o Google Analytics, a AdMob, o Google Maps e muitas outras integrações de API você vai conseguir fazer aqui dentro do Flutterflow. Agora a gente vai conhecer o construtor de interface aqui do Flutterflow, que é o carro-chefe aqui da plataforma, né? A gente vai ver alguns detalhes sobre esse construtor. No construtor de interface do Flutterflow, a gente vai encontrar 4 guias aqui em cima. A gente tem os widgets, os componentes, os modelos e os widgets de tema. Aqui nos widgets, eles são as partes principais da aplicação do Flutterflow, que é através dele que a gente consegue arrastar e soltar para construir a nossa interface visual. Eles são organizados nas seguintes categorias: os elementos comumente usados, no caso texto, as colunas, linhas, tem os elementos de layout, que é no caso container, list view, tem os elementos base, que são os elementos base para a construção de um aplicativo, o botão, a imagem, o texto, um ícone de botão. Aqui embaixo eu tenho os elementos de página, como o app bar, né? O drawer, que no caso é aquela barra lateral. E aqui eu tenho os elementos de formulário, no caso text field, validação de formulário, o slider, entre outros. Aqui nos componentes, eles são widgets com determinadas funcionalidades que podem ser reutilizados em todos os aplicativos. Você pode criar os seus componentes personalizados, porém, se você pesquisar um exemplo navbar, ele vai aparecer aqui os elementos lá do Marketplace que a gente viu anteriormente. Porém, caso você crie os seus componentes, ele vai aparecer também aqui. E é o template, né? Ou os widgets de modelo. Eles são elementos de interface que são comumente usados na maioria dos aplicativos e pode servir como ponto de partida na criação de uma interface. Ele funciona de forma simples, você seleciona, clica, segura e arrasta para dentro da sua aplicação e automaticamente ele vai carregar. Ele demora um pouco, mas aí logo ele já está disponível dentro da sua aplicação. Você pode ver que ele aparece um erro aqui em cima, que você precisa corrigir algumas propriedades para poder obter o funcionamento correto e corrigir esses erros aqui em cima. Eu vou deletar aqui, é só para a gente ver de forma superficial. Por último, aqui eu tenho o widget de tema. Ele permite personalizar a aparência visual de um único elemento e reutilizar em todo o aplicativo. Uma vez que você crie um elemento desse aqui, ele vai estar disponível aqui para você nessa área aqui. Antes da gente adicionar alguns elementos na nossa área de construção, vamos finalizar com os últimos elementos que tem aqui na parte de cima. Eu tenho essa opção aqui para fechar essa parte aqui, essa barra lateral. Aqui eu tenho o zoom in, zoom out, né? Aumentar e diminuir. Aqui eu consigo adicionar também um widget através dessa opção para adicionar elementos à nossa área de construção, que ela é flutuante. Depois a gente vai ver como é que funciona. Vou fechar aqui. E aqui a gente tem a grande aposta do Flutterflow, que é o Flutterflow IGN, para a geração de componentes visuais, né, através de prompt, né, através da inteligência artificial. Então você vai digitar um prompt de comando aqui e através desse prompt ele vai te gerar ou códigos, ou telas de aplicativo, ou esquema de cores e muitas outras coisas. Eu vou fazer um vídeo, né, mais detalhado. O próximo vídeo será sobre o IGN, né? E aqui eu vou fazer uma palhinha, né, para a gente ver como é que funciona. Vou colocar mesmo em português, vamos supor, um aplicativo de curso. Vamos ver o que ele gera aqui pra gente. Prontinho, aí a IGN gerou, né, aqui através do meu prompt, essa tela de login, com e-mail e senha, né, para criar uma conta, e adicionou uma imagem de um estudante. Aqui na lateral eu tenho um esquema de cores e alteração de fonte. Vocês podem ver aqui as opções. Eu posso testar também no modo claro e no modo escuro, ele muda todo o esquema de cores aqui. Na lateral eu consigo visualizar o código que foi gerado para construir isso aqui. Aqui eu vou marcar a opção que eu gostei, ficou bem interessante. Aqui na parte superior eu tenho por dia 5 gerações, né?
no plano gratuito. O plano pago ele é ilimitado, porém no plano gratuito todo dia você vai ter 5 gerações através da AI Jam, beleza? Eu gostei disso aqui, eu vou inserir uma página, vou chamar ela de Home e vou criar a página. A tela já está disponível aqui para mim e se eu quiser fazer as alterações, eu já posso fazer de forma muito rápida. Olha só, eu já estou fazendo as alterações aqui, fazendo o esquema de tradução. Muito boa ferramenta, vale muito a pena. E aí tá no alpha e com certeza vai vir muita melhoria. Eu tava testando algumas coisas aí em português mesmo, tinha algumas coisas que não tava vindo da forma que eu queria. De preferência, coloco os prompts em inglês, que com certeza vai vir de uma forma muito mais elaborada. Aqui na parte de cima eu tenho a alternação do modo claro e do modo escuro. Aqui eu tenho o modo do dispositivo, eu posso esconder, né, o modo dispositivo, eu posso mostrar aqui também. Aqui eu tenho um redicionamento customizado, que eu posso aumentar ou diminuir da forma que eu quero, né. Aqui nessa opção Canvas Setting, eu defino a quantidade de pixel que vai ser utilizado quando eu fizer o aumento dessa opção aqui. Eu vou deixar o padrão, que é 1, e essas são as configurações dessa barra. Agora a gente vai adicionar alguns widgets aqui na nossa área para ver como é o funcionamento dessas opções. Vamos criar uma nova página para a gente poder sair dessa opção aqui. Vocês vão clicar aqui nessa opção. Eu já mostrei para vocês, caso vocês não tenham feito essa divisão de tela para aparecer os dois, só clicar aqui, pode ver que está separado a aba de páginas e a aba de árvore de widgets. É só clicar aqui nessa opção e ele vai fazer a junção. Eu gosto de trabalhar dessa forma, mas aí fica a critério de vocês. Então clicando aqui, eu vou adicionar uma nova página. Eu vou chamar ela de App Home. Eu vou criar uma em branco. Vou criar a página. Aqui na parte de baixo, eu tenho a minha árvore de widgets. Vocês podem ver que está selecionado. É uma coluna. Existem algumas opções para adicionar um widget dentro da nossa tela. A primeira opção é clicando aqui, dentro desse construtor, e clica, segura e arrasta para dentro da tela. Ele vai adicionar o elemento texto para minha tela. Se eu quiser colocar uma imagem, eu clico, seguro e arrasto para dentro da coluna. E ele vai adicionar a imagem para dentro da minha tela de construção. Se eu quiser adicionar um botão, da mesma forma. Então essa é a primeira opção para você adicionar os elementos aqui na nossa tela. A segunda opção é selecionando o widget que você quer colocar e clicando aqui nessa opção, você vai adicionar o elemento que você quer. Vamos supor, adicionar outro botão e automaticamente ele vai inserir. Vamos fazer mais uma vez. Clica aqui e seleciona. Clica na opção para adicionar. E vamos colocar agora um texto. Ele vai adicionar aqui. A outra opção é através desse botão. Você clica, ele vai aparecer uma janela flutuante. E a gente pode segurar, arrastar e soltar para dentro da tela, que vai funcionar da mesma forma. Então essas são algumas maneiras de você estar adicionando os seus elementos para a sua área. Observem que toda vez que eu seleciono um elemento aqui, a minha barra de propriedades ela vai ser alterada, porque cada widget ele tem um tipo de propriedade. Um exemplo, a coluna ela vai ter as propriedades de alinhamento, então eu posso expandir, eu posso definir o espaçamento entre itens. Por exemplo aqui 20, ele vai dar um espaçamento total. Eu posso alinhar à esquerda, eu posso alinhar à direita, eu posso centralizar. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Isso aqui é uma forma superficial, mas aqui na barra de propriedade eu consigo fazer as alterações desses elementos. Da mesma forma, o texto, eu consigo alterar o nome, eu consigo mudar a cor, eu consigo mudar o estilo da fonte. Aqui na imagem eu consigo alterar, eu consigo mudar as bordas. O botão da mesma forma, eu consigo mudar o nome, eu consigo mudar a cor, eu consigo mudar o formato dele. Então, nas barras de propriedade, eu vou conseguir fazer as alterações necessárias para a minha necessidade. Então, pessoal, como já vimos, a partir desse painel a gente pode personalizar a aparência visual e o comportamento do widget e também da página. A gente vai ter o nome do widget e as suas propriedades. Se eu não selecionar nenhum widget, serão mostradas as propriedades do scaffold. Ou seja, se eu clicar aqui fora, ele vai mostrar as propriedades do scaffold e através daqui eu consigo alterar a cor de fundo e mexer em outras configurações que a gente vai ver posteriormente. Aqui na parte superior,
a gente tem essas duas opções, que através dela eu consigo converter em componente ou em template um widget. Através dela eu vou conseguir reutilizar elementos sem precisar fazer todas as configurações iniciais. Então vai facilitar muito e vai evitar a gente ter retrabalho em estar utilizando alguns widgets. Então para a gente utilizar elas é muito simples, você vai selecionar o widget e aqui você vai clicar nessa opção. Ele vai te pedir um nome, vamos supor, imagem padrão, exemplo, e vou criar um componente. Pronto, ele está aqui salvo, né, o meu componente. E agora, para a gente reutilizar ele é muito simples, eu clico aqui na minha página, eu vou aqui, clico nessa opção, vou em componentes ou em templates e ele vai estar aqui, imagem padrão. Eu clico, seguro e arrasto, pronto, já consigo utilizar sem ficar refazendo todas as configurações. Isso aí ajuda bastante na hora de você criar seu aplicativo. Você já vai ter as configurações pré-definidas e vai só arrastar para dentro do seu layout, né? Eu consigo ter acesso a essas opções também através do botão direito. Eu seleciono o widget, clico com o botão direito e eu posso aqui converter o componente ou salvar como template. É muito simples, vamos supor agora salvar como template. Aqui ele vai pedir um nome e eu vou definir o nome, por exemplo, texto, e eu vou salvar o template. Pronto, template criado com sucesso. Se eu vir aqui nessa opção, clicar aqui em template, vou esperar o carregamento, meu template está aqui salvo. E ele funciona da mesma forma, eu clico, seguro e arrasto para dentro do meu layout, né, para dentro da minha aplicação. Prontinho, tá aqui. E essas são as opções. Aqui na opção dos actions, né, as ações, ela permite que você defina o que deve acontecer quando tiver alguma interação com os elementos do aplicativo. Um exemplo, como tocar em um botão. O que vai acontecer quando eu clicar nesse botão de login? Para onde eu quero ser redirecionado? Então eu seleciono o login, vou aqui em ações e vou adicionar uma ação. Então eu quero navegar para alguma página, eu quero determinar algum tipo de tarefa. Então é através dessa opção que eu consigo fazer as minhas ações. Então navegar para uma página, acessar algum tipo de dados, né, algum tipo de animação e entre outras ações que a gente vai ver também posteriormente. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Em breve a gente vai trabalhar mais a fundo com essas opções. Aqui nessa parte de baixo eu vou ter essa opção que é Add Conditional Action, que é para adicionar as condições, né? É uma ação de condição. E aqui a gente vai trabalhar toda a parte lógica da nossa aplicação através dessa opção. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar um quadro, né, uma janela, e aqui eu vou definir algumas condições para realizar determinada tarefa. Isso aí também a gente vai ver posteriormente. Então, através daqui eu posso acessar um banco de dados, mostrar um dado, fazer um cálculo. É tudo através desse sistema aqui que a gente vai conseguir realizar aqui dentro do Flutter Flow. Aqui na próxima opção, a gente tem a consulta de back-end, que é através dela a gente vai conseguir fazer consulta a uma base de dados. Quando eu clico em Add Backend Query, ele me lista 4 opções e através dessas opções eu consigo realizar algumas ações, como consultar, recuperar um registro, recuperar um detalhe de uma referência de um documento, acessar, fazer uma chamada de API e também acionar uma pesquisa no Algolia. O Algolia é uma API, né, que a gente utiliza para fazer pesquisas. A gente vai ver também posteriormente. Temos essa opção também, Generate Dynamic Children, que ela vai gerar filhos dinâmicos, vai ajudar a gerar vários widgets filhos através de uma variável list. A gente vai utilizar um list view, uma coluna, um grid view, entre outros elementos, entre outros componentes. A gente vai utilizar muito essa opção para fazer chamada a uma API, para mostrar um determinado dado. Então a gente vai ver mais a fundo também posteriormente. O próximo aqui do lado, a gente tem a opção das animações. Se eu clicar nessa opção e eu clicar em adicionar animação, eu posso adicionar uma animação a determinados widgets. Vamos supor, um exemplo que é esse botão de login. Se eu clicar aqui na animação, eu posso aplicar animações a esse widget. Olha o exemplo, eu mudo aqui através dessa opção e aqui eu tenho um preview da animação. E por último, eu tenho essa opção aqui que através dela a gente vai adicionar a documentação e rótulos para o widget. Então eu quero documentar algo, eu utilizo essa opção. Então eu seleciono, né, um widget, clico nessa opção e aqui eu posso adicionar o meu comentário. Então é o botão de login para acesso à página tal. Um exemplo. E aqui eu salvo e aí eu vou documentando ao longo da criação da minha aplicação. Então essas são as opções dessa barra lateral. A gente vai ver tudo mais detalhado, de forma mais completa, em um próximo vídeo que eu vou estar fazendo aí. Então, pessoal, nesse vídeo conseguimos conhecer de forma superficial algumas propriedades e ferramentas do Flutter Flow. Nos próximos vídeos vou estar mostrando todos eles de forma bem mais detalhada e assim, pouco a pouco, iremos nos aprofundar dentro da plataforma do Flutter Flow. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.